Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Agilizei Responde. Nessa nova temporada eu vou responder algumas perguntas que vocês enviaram aqui nos comentários do YouTube e também algumas perguntas que alunos do Agilizei enviaram. Então, se você é aluno do Agilizei ou se acompanha a gente aqui pelo YouTube, deixa a sua pergunta aqui nos comentários que nas próximas edições, ou pelo menos numa próxima temporada, a gente vai responder as suas perguntas. E a primeira pergunta, ela vem aqui do José Arilson e ele pergunta: além do Cypress, quais outras ferramentas posso utilizar para automação de API? De preferência, alguma ferramenta para JavaScript. Bom, para testes de APIs, além do Cypress, né, a gente pode usar uma série de ferramentas. Uma das que eu mais gosto, e a gente tem conteúdo aqui no canal, é uma ferramenta chamada Supertest. Ela é uma ferramenta, na verdade, ele é uma biblioteca que permite tanto a simulação das requisições, as chamadas de APIs, quanto algumas estruturas para validar ali se as respostas que você recebeu da sua API estão de acordo com o esperado. Supertest é uma das ferramentas mais populares do universo JavaScript. Tem algumas outras alternativas que vale a pena você consultar também, como o Frisbee.js, o Pactum.js. Tenho visto várias pessoas utilizando o Playwright para testes de APIs. E o legal é que a gente pode utilizar o Playwright porque para testes de APIs você não precisa baixar os navegadores, então ele funciona super bem. Você aproveita a mesma API e documentação do Playwright, então não precisa ficar aprendendo muitas tecnologias. Eu mesmo já utilizei em alguns projetos e atende super bem e executa super rápido. Então, Playwright também tem sido uma boa alternativa. E claro, se você procura uma ferramenta um pouco mais simples de construir os seus testes, sem ter tanta necessidade de criar um projeto NPM, Node e codificar ali os seus testes, você pode utilizar o bom e velho amigo Postman. Bora para a nossa próxima pergunta. E o Matheus William mandou aqui a seguinte pergunta: uma dúvida, a boa prática de isolar fatores externos se refere à API do back da aplicação, por exemplo? Esse é um bom exemplo de fatores externos, Matheus. Por exemplo, é muito comum quando a gente está trabalhando com testes, principalmente testes a nível de sistema ou end-to-end, que a gente tenha dependências externas e que podem impactar no teste. Por exemplo, pode ser que você tenha alguma integração com um serviço de parceiro, né, digamos, sei lá, Correios ou alguma plataforma de pagamentos, ou algo que é muito comum também, né, APIs de consulta de cidades, estados, enfim, integrações com serviços de terceiros que não são o foco principal do teste naquele momento, mas que podem impactar no resultado do teste. Então, quando a gente fala de isolar fatores externos, na verdade o que a gente está querendo dizer é: eu quero garantir que as falhas do meu teste só vão acontecer se realmente o sistema que eu estou testando teve uma falha, e não uma falha por um fator externo que teve alguma alteração ou indisponibilidade ou qualquer coisa do tipo, tá? E aí, quando a gente tem esse problema, né, de fatores externos impactando no teste, é muito comum que a gente trabalhe ou com mocks a nível do próprio teste. No Cypress, a gente tem a possibilidade de fazer isso usando o Intercept, ou a gente pode utilizar outras formas de mocks. É comum, por exemplo, a gente criar réplicas dos serviços externos, né, e adaptar a nossa aplicação para que use essas réplicas que são chamadas de serviços virtualizados ou service mocks, que tem o mesmo objetivo, que é dar mais controle para o time sobre as aplicações que a gente está consultando externamente, pelo menos durante a execução do teste. Aí a gente consegue saber que uma falha realmente vai estar acontecendo ali naquele sistema que está sob teste. Então, quando a gente fala aqui sobre aplicar a boa prática de isolar fatores externos, é sobre isso que a gente está falando, é sobre ter uma garantia a mais de que o meu teste
Se falhar, vai ser possivelmente por um problema ou alguma inconsistência no sistema que está sendo testado e não por algo que o time não tenha controle, que pode ser um fator externo. Beleza? Valeu pela pergunta e bora para a nossa terceira pergunta aqui do vídeo. O Eduardo Cobos mandou aqui a seguinte pergunta. Só que isso não é comparável com PageObjects, porque, não vou dizer na maioria, mas em muitos projetos a gente não tem nem acesso ao código-fonte da aplicação. Então, nesses casos, não faz nem sentido a gente estar falando sobre AppActions. A gente pode utilizar outras abordagens para organizar os nossos testes. Por exemplo, eu posso criar vários arquivos com funções, posso usar comandos customizados, caso eu queira, posso criar um arquivo e colocar todas as funções lá, ou eu posso até não abstrair nada, colocar todas as ações que eu tenho durante um teste direto na spec. Só que nada disso tem a ver com AppActions. Quando a gente fala sobre AppActions, a gente está falando sobre a ação intencional de interagir com ações e funções internas da aplicação, enquanto que PageObjects é uma abordagem de estruturar e organizar as nossas ações na página por páginas ou funcionalidades da aplicação que a gente está testando. Então, dito isso, PageObjects ou AppActions vai depender do contexto que você tem e do quanto você tem de acesso e proximidade com o código da aplicação. Tem algumas aplicações que vai fazer mais sentido utilizar PageObjects ou usar alguma outra forma de organização, e tem algumas outras aplicações que você vai utilizar sim AppActions para que tenha mais controle, mas sempre lembrando, interagindo direto com funções internas do código-fonte. No artigo, tem um artigo muito popular que inclusive popularizou essa discussão sobre PageObjects versus AppActions. É um artigo que foi publicado pelo Gleb Bamtov. Se você pesquisar e ler este artigo com calma, você vai perceber esses pontos que eu estou falando aqui também, mas vale dar uma lida em um outro artigo, que é um artigo escrito pelo Philip Herrick. Eu vou deixar esse artigo aqui também para vocês darem uma lida. Os dois explicam basicamente isso que eu falei, só que como no meio do artigo eles acabam falando um pouco sobre comandos customizados, o título de um dos artigos é um pouco confuso, né? Porque fala, pare de usar PageObjects e comece a usar AppActions. Muita gente acaba lendo só o título do artigo e ignora todo o resto, e aí acaba gerando um pouco dessa confusão, né? Tipo, beleza, nunca mais vou usar PageObjects, agora eu vou usar somente AppActions, enquanto que a proposta do artigo não é essa. A proposta do artigo é mostrar um contexto específico, que é um pouco do que eu expliquei para vocês, e por que nesse contexto específico, e não no Cypress para todos os projetos, em todos os contextos, né? Porque nesse contexto específico funcionaria utilizar AppActions ao invés de PageObjects. Legal? Muito obrigado mais uma vez a você que chegou até aqui no vídeo. Se inscreva no canal, deixa o clique aqui no gostei, e se você gostou desse formato aqui de conteúdo, deixe sua pergunta aqui, que nas próximas edições do Agilizei Responde eu vou responder perguntas que vocês deixarem aqui nos vídeos do canal. A gente se vê e até a próxima!